essa noite abençoada, singela, que Ele nos proporciona de estarmos aqui nessa casa de oração para oferecer em culto, ouvir a sua voz, sentir a sua presença. Tributar a Jesus a minha alegria, a minha gratidão pela vida do pastor Mário Sérgio, que mais uma vez confiou este altar para compartilharmos uma palavra. Louvado a Deus pela vida de Gelson, meu amigo, obrigado por franquear essa oportunidade, formulando um convite para estarmos aqui na igreja, no geral que nos recepcionou, que nos fez as referidas considerações. Você trouxe a Bíblia para a igreja? Amém. Você acredita na Bíblia? Amém. Que bom. Abra comigo, por favor, Salmos. Salmo de número 56. Salmo de número 56. Glória a Deus. Se você perceber que alguém está sem Bíblia, seja gentil com ele. Mostre onde você vai ler na sua Bíblia. Glória a Deus. Salmo 56, verso de número 8. Verso de número 8, por favor. A versão que está exposta e que também eu vou ler é a Almeida Corrigida Fiel. Verso 8 diz assim: Tu contaste as minhas vagueações ou peregrinações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Folheie a sua Bíblia, por favor, até o Salmo de número 34, versículo de número 4 e o 7. Busquei ao Senhor, ou invoquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 7, por favor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Mas olha para quem está na direita ou para quem está na esquerda, sem constrangimento, e diga para ele em alto e bom som: meu irmão, você já pode sentar. Aleluia. O livro de Salmos, ou Terrilim, o Psalmoi, expressões que refletem o culto judaico, que fazem parte da liturgia, como nós cantamos os hinos da harpa, como nós cantamos os hinos especiais, como nós acompanhamos a banda abençoada na cantar e conduzir melodias ao culto. Os judeus têm, ainda hoje, muito deles, os mais ortodoxos, têm o costume de ressaltar canções para fazer parte da sua liturgia, com algumas diferenças das nossas. Algumas canções, elas são inseridas simplesmente para, nem todas elas têm uma historicidade, tem um testemunho, tem um relato, tem uma experiência pessoal do compositor. A diferença dos salmos é que ele está inserido dentro de um livro canônico, inspirado por Deus, e que nos expressa uma ideia de via de mão dupla. Via de mão dupla porque aparece do céu, vindo para a terra, o querer de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, o livramento de Deus, a presença de Deus, a companhia de Deus, a palavra de Deus, as emoções, os sentimentos pertinentes ao coração de Deus.
mas é uma via de mão dupla, porque também aparece no livro de Salmos o homem falando com Deus. Aparece de forma inspirada e direcionada pelo Espírito Santo o homem expressando a sua alegria, expressando o seu contentamento, expressando a sua gratidão, expressando também a sua angústia, expressando a sua dor, expressando a sua aflição, expressando a sua ira e expressando a sua frustração. Dentro dessa emaranhado de sentimentos, nesta via de mão dupla, nós encontramos canções que enaltecem ao Senhor, que glorificam ao Senhor, que direcionam palavras de louvores a Deus para serem entoados no dia a dia, nas festividades judaicas, na liturgia semanal, dentro do tabernáculo ou do santuário. Mas também essas canções, elas têm um quê a mais, porque elas expressam o que o escritor estava sentindo. Ele transformou a maioria dessas canções. Elas são sentimentos, são emoções, são situações que foram transformadas em canções para eternizar aquela experiência. De tantos escritores, poetas que nós temos na Bíblia, como Ezequias, Salomão, Asaf, Emã, Etã, Gedutum, Moisés, os filhos de Corá, os anônimos que não sabemos a sua inspiração, mas não quem é devidamente ao autor até o dia de hoje. E por que não falar do maior, não o único, mas o maior escritor das canções, como Davi? Davi, ao começar a ter o seu registro na história, a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, ele já tinha passado pelo Bar Mitzvah, que é um ritual de maioridade que o judeu passa a ser responsável pelos seus atos. Ele já tinha atravessado a sua adolescência, já estava entrando na juventude, já estava ali num processo de transição de 16 para 17 anos de idade, mas já há relatos que, ao cuidar das ovelhas, ele já estava compondo e escrevendo canções para louvar a Deus, com uma ressalva. Provavelmente Davi, primeiro, ele teve a inspiração para compor a canção e deixá-la registrada na sua mente, e ele decorou essas canções. E posteriormente, quando ele entrou no exército, que ele provavelmente, a partir dali, ele aprendeu a ler e a escrever, ele começou a transcrever essas canções para registrar em papiros ou pergaminhos. Mas essas canções fazem parte das fases da vida de Davi. Ao olhar a vida de Davi, que até os seus 70 anos de idade, ele passou pelo menos por 5 principais fases. A fase do seu, que eu intitulo, lendo como leitor da Bíblia, apreciador da história cristã, judaica, eu entendo que Davi passou pelo menos por 5 fases. A primeira fase é a fase do seu anonimato, a fase em que havia uma certa resistência da sua própria família em apresentá-lo para a sociedade por conta da sua aparência. Os judeus, quando nascia uma pessoa de aparência enruivecida, ou um ruivo ou uma ruiva, eles diziam que era Deus lembrando o pecado adâmico, por conta de uma expressão que tem no livro de Gênesis. Quando a palavra Adão foi pronunciada, a raiz da palavra Adão, se você tirar os 2 As, fica DM, que é Dan, e a palavra Dan é sangue. Adão é como se ele é extraído com sangue. Então eles fizeram uma junção da cor do sangue com a cor do barro, e eles deduziram que os judeus, o primeiro homem, deduziu que Adão era de cor enruivecida, e por causa do seu pecado, toda vez que nasce um ruivo na sociedade judaica, eles intitulavam ele como uma lembrança ao pecado adâmico, e eles tinham o hábito de menosprezar por conta dessa aparência. Só que Davi, era por isso que ele é um dos mais novos, e ele está cuidando das ovelhas malhadas, não das brancas. As malhadas têm uma única cor de pelo, de pele, melhor dizendo. E as malhadas, elas são
camufladas e tem mais de uma cor e tem um valor comercial menor, mas tem o seu devido valor. E para esconder Davi, eles colocaram ele sobre a tutela dessas ovelhas malhadas. Só que Davi foi desenvolvendo uma comunhão com Deus. Davi foi desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. E provavelmente foi nesse anonimato que ele escreveu o Salmo 23. Por conta de duas expressões do Salmo: ainda que eu andasse. Se ele está dizendo ainda que eu andasse, é porque ele ainda não tinha enfrentado o leão, e ele não tinha enfrentado o urso, e muito menos imaginava que enfrentaria um leão. E ainda que eu andasse, não temerei mal algum. Está expressando a jovialidade do salmista. Só que após esse período, o Senhor vai lhe apresentar. A palavra possuir no livro de Samuel tem um sinônimo de apresentar. Após a unção, ele vai ser apresentado, e então ele vai entrar na segunda fase, que é a fase da sua preparação para o reinado. A partir dali vai começar a se enfatizar, e ele também vai compor algumas canções que fazem parte da sua vida. E essa fase de apresentação, de alegria, de tapinha nas costas, vai durar provavelmente até os 18 anos de idade, quando ele já está casado, está morando no palácio de Saul, junto com Saul, já está casado com Mical. Só que vai haver um cântico de uma pequena frase de mulheres dentro do período judaico, dizendo: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Ao chegar aos ouvidos de Saul essa canção, o coração dele vai se transtornar por completo, e a partir daquele dia ele vai arquitetar a morte de Davi. Ele vai propor no seu coração que ele não vai descansar enquanto Davi não desce a sepultura. E a trajetória de Davi vai passar por um transtorno. Dos 18 aos 30 anos, Davi vai passar em fuga, Davi vai passar em refúgios, Davi vai passar se escondendo. Há historiadores, e eu acredito e gosto dessa expressão, que há momentos que está tão acirrada a luta que Davi está enfrentando, está tão acirrada a batalha que Davi está travando, está tão acirrada a situação que Davi está enfrentando, que ele não vai fazer 2 refeições do mesmo prato, que ele não vai ter tempo de dormir 2 noites sobre a mesma cama, por conta da fúria da perseguição que está sobre essa vida de Davi. E nesse período, dos 18 até os 30 anos, ele vai escrever uma enormidade de canções que vão expressar: ele está sozinho da companhia do homem, mas ele está acompanhado do Senhor. Ele tem a ausência de um abraço amigo, mas ele tem o calor da presença do Espírito Santo. Ele está fugindo da presença do homem, mas ele está sendo conduzido pelos braços do Senhor. Na mentalidade de Israel, ele está fugindo do rei, mas na mentalidade de Deus, ele está sendo preparado para o trono. Davi teve que conviver com o peso da unção de Deus que ele carregava. Antes dele receber a unção, ele era apenas um pastor da família, que sabia inventar instrumento, cuidar de ovelhas malhadas e tocar melodias ao Senhor de forma decorada. Mas a partir do momento em que a unção destaca a vida de Davi, ele vai ser preparado, ele vai ser forjado, ele vai ser capacitado, ele vai ser moldado para um lugar que Deus tem reservado para a vida dele. E esse processo ele vai transformar em canções. Ora, pastor, por que Davi vai transformar as suas emoções e os seus processos em canções? Eu acredito por 2 coisas. Primeiro, pelo temperamento melancólico de Davi. E segundo, pela ausência de amigos de confiança. Quando uma pessoa não tem com quem se desabafar, não tem um abraço para lhe acalentar, não tem um ombro para chorar, ele vai ter que desenvolver uma outra estratégia. E Davi desenvolveu as canções. Por exemplo, você, meu irmão, pode estar diante de uma porta fechada, você pode estar com um ente atravessando um processo de enfermidade, o seu casamento pode estar abalado, os seus filhos podem estar dizendo para você que não querem servir ao Senhor, que não querem caminhar nos mesmos passos que você. Você sai de casa, você vai entrando pelo corredor da igreja e alguém te ampara, te estende a mão e diz: a paz do Senhor. E você responde, e a pessoa faz uma pergunta: está tudo bem?
E você, por não ter um elo de convivência, ou não ter uma facilidade de se abrir, vai ser mais fácil você dizer: está tudo bem, glória a Deus por tudo. Cada um vai sentar no seu banco e vai seguir o culto. Só que no decorrer do culto, começa a vir alguém com uma oportunidade de dizer: irmãos, Deus me deu uma canção, ou eu sinto hoje de cantar essa canção. Preste atenção na letra. E de repente, a letra do hino é uma história, é um testemunho de vida, é uma experiência que alguém viveu, parecido com aquilo que você está atravessando. E de repente, algo daquela canção ressalta na tua mente, e você começa a dizer: Deus, eu também estou passando por isso. Deus, eu também estou enfrentando uma situação dessa. Deus, é algo parecido com a minha vida. E de repente, aquele coração que veio fechado, aquele coração que veio trancado, aquela alma que veio pesarosa, aquela mente que veio bloqueada pelas angústias da vida, ela começa a ver uma conexão com a canção inspirada por Deus, e a alma começa a se abrir, e o coração começa a se derramar, e de repente já sai uma oração dizendo: Deus, eu acredito na obra do Senhor na minha casa, eu acredito no trabalho do Senhor na minha família. Alcança aquele que não veio, abraça aquele que não está aqui, cura aquele. Esse é um dos propósitos dos salmos, é ajudar a Davi canções inspiradas, é ajudar pessoas a produzirem um culto ao Senhor e entenderem que a experiência de uma pessoa pode ser a resposta de Deus para outras. Perceberam que eu nem tenho noção dele, mas vamos lá. Davi, quando chega aos 28 anos de idade, entre 28 e 29 anos de idade, ele já está sofrendo 10 anos de perseguição. Ele já se esquivou de uma lança, ele já saltou de uma janela, ele já se escondeu atrás de um jardim, ele já passou a noite numa caverna. Registrado, eu acredito que foi mais. Ele foi traído, escorraçado, caluniado, e ele teve que aprender a lidar com dois tipos de pessoas: os inimigos declarados e os inimigos disfarçados. Os inimigos declarados, aonde tinha um, Davi já entrava na defensiva, se ausentava do ambiente e já levantava a sua guarda, para estar atento a qualquer movimentação. Mas ele teve que aprender a lidar com outro tipo de inimigo que é muito sagaz, que é pior do que o declarado, que é o inimigo disfarçado. E esse inimigo disfarçado, muitas vezes ele chega dizendo: estamos juntos, chega dizendo: a paz do Senhor. Se é no caso, se fosse o vídeo hoje, ele diria: foi bom te ouvir, palavra boa. Só que o intuito é prejudicar de alguma forma, e ele teve que aprender a conviver. Por isso a solidão de muitas vezes da vida de Davi. Quando ele chega, ele está carregado de todas essas informações aos 28 anos de idade, 10 anos de perseguição, de sofrimento, de angústia, perdeu o casamento, usurparam a sua casa, a sua família, o seu relacionamento. Então ele toma uma decisão, e isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Ele está tão cansado da perseguição em Jerusalém, que ele toma uma decisão de ir em direção ao tabernáculo. Pede os pães da preposição, fala com o sumo sacerdote para o sumo sacerdote lhe conceder a espada de Golias, que estava guardada nos utensílios do templo, e ele vai colocar a espada no alforje nas suas costas, e aquilo para ele vai se tornar um alvo, e ele vai tomar uma decisão, e é a base dessa situação e dessa decisão que o Salmo 56 vai ser escrito ao lado do Salmo 34. Os dois foram escritos em uma situação ao lado da outra, mas no mesmo tempo, num contexto igual. Então Davi vai tomar a decisão: eu vou sair de Judá e eu vou para a cidade de Gate. Davi tem uma aparência marcante e está com a espada de Golias nas suas costas. E por conta da sua aparência marcante e da espada de Golias nas suas costas, quando ele vai chegando dentro da cidade
do território dos filisteus. Vai haver um burburinho em toda a cidade dizendo: Dagon mandou Davi para nos vingarmos da humilhação que ele nos fez passar 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, no contexto cronológico da Bíblia, Davi tinha humilhado Golias e tinha botado para correr os filisteus. E a humilhação foi tão grande por causa de um questionamento do pai de Davi. Davi foi levar pão para os irmãos, queijo para o rei, e o pai de Davi disse: traga-me uma prova que os teus irmãos estão bem. Davi vai para o campo de batalha e com uma pedra ele mata Golias. A pedra matou. Mas por que ele corta a cabeça? Porque ao levantar a cabeça ele vai levar a cabeça para Belém dizendo: pai, aqui está a prova que os teus filhos estão vivos e bem. Essa foi a maior humilhação que ele pôde provocar para os filisteus. 10 anos depois ele está entrando dentro da cidade desse exército que foi humilhado. E eles estão dizendo: agora Dagon trouxe ele para nos vingar. Nós vamos nos vingar desse moço enrubescido, e ele está com a espada de Golias nas costas como um alvo. E a ideia de Davi, como está escrito em Samuel 21, é ele passar pela cidade, é ele bater na porta do rei Elimeleque. Elimeleque não é um nome, é um título. Elimeleque Aquis. Elimeleque é um título como Assuero, como Faraó, como Herodes e como Nero. É um título, não é um nome. No contexto dos filisteus, Elimeleque Aquis, ou Abimeleque Aquis. Os teólogos me ajudem. Ele vai caminhando nessa direção. Quando ele vai chegando perto da porta da cidade, do rei, do palácio, ele vai ser cercado por um exército inimigo. Tudo isso é plano de fundo do Salmo 56. E quando ele está chegando perto da porta, que ele vai bater, alguém atrás grita: chegou a hora da vingança. Chegou a hora de acertar as contas. E Davi vai olhar e vai perceber que um exército de filisteu o cercou. E ele tem a mente: eu não posso voltar. E a porta do rei está fechada. A porta não abriu. Vai ser o momento em que Davi vai salivar a boca, ao ponto de deixar a saliva escorrer, e ele vai se jogar na porta, e os filisteus vão dizer: ele está louco. Para o inimigo é loucura, mas para Deus é estratégia. Quando ele usa essa estratégia, vai ser exatamente, na minha concepção, o momento em que ele começa a compor o Salmo 56 na sua mente, porque ele vai se deparar com uma situação de morte, ele vai se deparar com uma situação de adversidade. Ele vai olhar ao seu redor e vai ver que na sua frente ele não pode sair, a direita não dá, a frente não dá, a esquerda não dá, a retaguarda não dá, porque a porta não abriu. Mas vai ser nesse momento que ele vai se lembrar do Deus que chamou ele quando ele estava atrás das ovelhas malhadas. Vai se lembrar que Samuel profetizou dentro da casa: ninguém vai comer enquanto esse garoto não chegar aqui. E ele vai se lembrar de tudo isso, só que ele também vai se lembrar que ele mentiu para o sacerdote, que ele mentiu para a sua família, que ele comeu os pães da preposição e que ele saiu de Jerusalém sem consultar a Deus. Ele foi para a cidade de Gate por conta própria. Foi ele que quis e Deus não disse nada para ele. E se eu disser para você que ele teve consciência que a consequência dessas decisões lhe alcançaram naquele momento? Mas quem ora, e a oração que move a igreja e que move o crente, ele pode até ter errado ali atrás, mas ele se lembra do Deus que tem misericórdia. Glória a Deus. Ele se lembra do Deus que é gracioso. Ele se lembra do Deus que é bondoso. E o Salmo 56 começa numa oração de conciliato. Ele vai reconciliar a sua mente com Deus, dizendo: Deus, eu pequei, Deus, eu errei, Deus, eu falhei. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim,
misericórdia de mim, Senhor. Os inimigos estão no meu encalço. A expressão que Davi usa no Salmo 56 é que cada vez que ele dava um passo e a marca da pegada ficava, já logo vinha um inimigo e colocava o pé na marca da pegada, na última pegada de Davi. Para ficar mais acirrada, a expressão hebraica do Salmo 56 é: Davi está sentindo a respiração do inimigo na sua retaguarda. E ele sabe que se ele não fizer uma oração sincera, se ele não fizer um concerto com Deus, se ele não fizer uma análise do que ele vinha fazendo nos últimos instantes e as decisões que ele vinha tomando, algo pior poderia acontecer. Então ele prefere: eu errei ali atrás, mas eu vou orar agora. Eu falei ali atrás, mas eu vou fazer um concerto com Deus aqui e agora mesmo. Eu não vou precisar ir lá para o templo para me consertar, eu vou me consertar agora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E o Salmo 34 foi escrito no mesmo tempo. E é nessa expressão de uma situação de melancolia e de conserto. E o 56 é melancolia e conserto. O Salmo 34 é júbilo e agradecimento por algo que Deus fez. Quando ele está se consertando com Deus, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. O inimigo está no meu encalço e quer me matar. Há promessas de Deus para cumprir, há propósito de Deus para acontecer, há obras para realizar. E quando Deus começa a agir com a presença dele, ele vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, tu tem contado as minhas peregrinações. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos um relógio chamado Smartwatch, que conta os batimentos cardíacos, sim ou não? Conta os passos, mede a pressão arterial, e se você acionar, ele mede até a distância que você percorre de um lado para o outro até dentro de casa. Hoje tem tudo isso. Dá para contar os teus passos no relógio e aquele aplicativo de celular. Agora explica para mim, como é que Davi vai escrever o Salmo 56 dizendo: tu contaste as minhas peregrinações, se não tinha energia elétrica, se não tinha relógio inteligente, se não tinha aplicativo de celular? Só há uma explicação para esse versículo, está lá no Salmo 34, verso 18. Glória a Perto Deus. está o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Davi, quando ele está escrevendo isso aqui, está dizendo: tu está contando os meus passos. Pode me ajudar, profeta, por favor? Davi está dizendo isso aqui: Senhor, tu tem contado. E para você, como o Senhor, contar os meus passos, você tem que andar junto comigo. Aleluia. Davi está dizendo: eu não saí de Jerusalém sozinho. Eu não saí de Jerusalém abandonado. O inimigo é furioso, mas Deus ainda está aqui. Eu creio na promessa do Senhor. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus está tão perto que Ele está contando os teus passos. Deus está tão perto que Ele está contando os teus passos. E quando Ele começa a se expressar, Ele vai se lembrar. E olha a aplicação do texto: para a direita não, para a esquerda não dá, para frente não dá, para a direita não dá, a retaguarda não dá, a porta do palácio está fechada, a porta da cidade está fechada, mas aqui no texto eu entendo: a porta do céu está aberta. Aleluia. Glória a Deus. A porta do céu ainda está aberta. Existe uma fúria do adversário, mas a porta do céu está aberta. Existe uma vingança do inimigo, mas a porta do céu está aberta. O homem pode fechar a porta da terra, o homem pode fechar a porta do governo, o homem pode fechar a porta do recurso humano, mas ele não pode fechar a porta do céu. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus.
mãos. Há uma presença de Deus pairando, emanando da palavra nesta noite. Há uma presença de Deus emanando. Eu não cheguei aonde quero ainda. Estou dando uma volta aqui para chegar onde eu quero. Aonde Deus colocou no meu coração. Mas há uma presença de Deus nesse lugar. E Ele vai começar a alegrar o coração de pessoas. Você pode ter passado um ano de 2024 enfrentando inimigos disfarçados e enfrentando inimigos declarados, mas por causa da unção que repousa sobre você, por causa da promessa de Deus que repousa sobre você, não há demônio no inferno, inimigo na terra, que vai impedir você chegar onde Deus quer que você chegue. Com o Espírito Santo, abra a tua boca para adorar. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Bendito é o teu nome para sempre, Jesus. Ele precisa de uma estratégia para sair daquele cerco. Então ele vai levantar a cabeça e vai olhar ao céu, porque ele vai entender que o céu está aberto. E quando ele entende que o céu está aberto, ele vai perceber na sua gratidão, na aflição, ele está lutando contra os inimigos, mas na gratidão ele está reconhecendo quem estava junto dele. E aí vai vir a origem do Salmo 34, verso 7. Não é um anjo, é o anjo. Quando é um anjo, pastor, pode explicar melhor? Quando é um anjo, é Deus mandando alguém do céu para lhe representar. Mas quando é o anjo, aleluia, glória a Deus. Teofonia, Deus, fania, manifestação. É manifestação corpórea de Deus. Glória a Davi Deus. está dizendo, eu achei que estava sozinho chegando em Gate, mas de repente eu contemplei o Senhor. Estava manifesto na figura corpórea de um anjo, e era ele. E ele estava acampado ao meu redor. E está escrito, aquele que o teme e o livra para quê? Se ele está livrado, ele está caindo na minha concepção. Quando Deus se revela ao lado de Davi, ele aponta a espada na cara dos filisteus, dizendo, no meu ungido ninguém vai tocar. Chegou o ano do livramento na tua casa. Chegou o ano da virada na tua família. Chegou a hora de Deus revelar a sua glória e abrir as portas do céu. Glória, 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 glória. Aleluia. Na aflição da canta. Ore depois da sua canção. Glória a Deus. Salmo 96. Na gratidão, Salmo 34. Ele escreve o verso 4, parte A. Invoquei o Senhor. O nosso irmão João Ferreira de Almeida optou pela tradução busquei. Mas a melhor explicação do hebraico é invoquei. E invocar Aleluia. não é chamar a atenção.
Invocar é trazer para perto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou dar um minuto para você, Senhor. Eu preciso que o Senhor se aproxime da minha casa. Vou dar um minuto para você orar. Para você. Vou dar um minuto ou dois para você invocar, trazer para perto. Pastor, Deus está em todo lugar? Está. Mas Ele não se manifesta? Não. Por quê? Porque uma coisa é Deus ser tolerado, outra coisa é Deus ser celebrado. Ele se manifesta onde Ele é celebrado. Ele se manifesta onde Ele é desejado. Ele se manifesta onde Ele é querido. Ele se manifesta onde Ele é procurado. Um minuto para você invocar o Senhor. 2 minutos para você invocar o Senhor. Traga o Senhor para perto. Traga o Senhor para perto. Traga o Senhor para perto. Na caixa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Midianita, coloca o verso 18 lá do 34 para mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu já concluo o 56. Só que dentro do 56 está o 34. Não tem que passar assim. Salmo 34, verso 18. Coloca lá, varão, por favor. Aleluia. Perto. Se você achar, marca aí, ó. Se não tem marca-texto, pega o meu aqui, ó. Marca aí na tua Bíblia. Está escrito: perto está o Senhor. Glória a Deus. A palavra perto, Aleluia. ela tem 21 variantes de aproximação no vocabulário hebraico. Mas a que mais se encaixa com aquilo que Davi está escrevendo no verso 18, da palavra perto, é: eu sinto Deus tão perto. É perto de uma forma diferenciada. Glória a Deus. Por exemplo, o pastor Mário está perto de mim, mas ele também está perto do varão. Mas o perto dele é mais perto do que o meu. Ele está perto de mim, ele está perto do Senhor, mas o meu perto é mais próximo do que o seu. E nós precisamos entender isso aqui, porque o irmão Gelson está perto de mim, mas ele está mais perto do Senhor. Então há uma variação da palavra perto na Bíblia, e a mais sublime, a que mais se aproxima da palavra perto, no sentido que Davi dizia: vem cá, varão, vou te dar um abraço e uma oferta depois. É isso aqui. Davi está dizendo: perto. Aleluia. Aleluia. Davi está dizendo: Deus está tão perto que se o inimigo quiser me vencer, Glória a Deus Deus. está comigo. Aleluia. Se o inimigo quiser me agredir, vai ter que vencer o Deus que está comigo. Se o inimigo, ajuda no retorno, se o inimigo quiser me derrubar, vai ter que derrubar quem está comigo primeiro. Esse é o perto dele, não é qualquer tipo de pessoa, é aqueles que têm o coração quebrantado e o Espírito contrito. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu cheguei onde eu queria. Davi vai dizer: Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O irmão que está choroso, ele parece quebrantado, sim ou não? Sim ou não? Só que na nossa cultura, a palavra quebrantado, o pessoal olha para mim chorando e diz: que pessoa quebrantado. Mas para o judeu, a palavra quebrantado não é só quem é choroso, não é só quem tem facilidade de chorar. A palavra quebrantado está associada a forças que se esvaíram, canseira emocional, desgaste natural. E Davi está dizendo: Senhor, eu já estou lutando há 10 anos. Eu já estou numa batalha há muito tempo. Era como se ele dissesse: não é de hoje que
que eu venho enfrentando uma batalha atrás da outra. Eu saio de uma e entro em outra. Acaba uma, começa a outra. E a palavra contrito, ela se traduz como se fosse um vaso quebrado em pedaços, só que no interior. Davi está dizendo: eu sei lutar, mas não tenho forças. Eu sei como fazer, mas não consigo. E a única força que eu tenho é chorar. Como você está por dentro, Davi? Todo quebrado. Espírito contrito é o interior em pedaços. Aí ele vai fazer sentido lá no verso de número 8 do 56. Põe as minhas lágrimas no teu ombro. Se você tiver acesso ao comentário Henry Weisman, nessa passagem você vai descobrir que foi feito na década de 40 um sítio arqueológico em Jerusalém e arredores, e foi descobrido um tipo de garrafa, odres de couro, curtido e trabalhado, fechado, com uma boca em forma de funil, com a ponta de um funil. E eles fizeram um teste dentro. Não tinha perfume, não tinha óleo, não tinha especiaria, não tinha suco, e foi encontrado algo com uma tonalidade salgada. E eles aprofundaram o teste e descobriram que aquelas garrafas eram garrafas para armazenar lágrimas. Aí tu vai, meu Deus, qual é a ideia do judeu chorar com a boca na garrafa? Que doideira é essa? Aí eu fui estudar. Aí eu descobri, pastor Maio, que quando um judeu ou uma judia estava fora do seu ambiente natural de convívio e chegava até ele uma notícia de calamidade, de tristeza, de morte, de luto, de guerra, e ele não poderia ir até a sua família para chorar com eles pela morte, pela perda, pela tristeza, ele comprava essa garrafa lacrimária. Ele colocava a boca do funil embaixo do queixo e ele chorava até a garrafa encher. Fechava a garrafa, pagava um mensageiro. Pega aí, mensageiro. Pega e leva no tal destino. Devolve o dinheiro. Leva a garrafa lacrimária até o destino e diga: aqui estão as minhas lágrimas por essas dores. E olha só, Davi está rodeado de filisteus. Elimeleque não quis abrir a porta. O portão do palácio está fechado. Ele desenvolveu uma estratégia de se fingir de louco para sair. Só que pensa na crise de choro que bateu nesse momento. Pensa no abalo emocional que esse homem estava vivendo. Se coloque de pé, por favor. Pensa na crise emocional e de lágrimas que esse homem viveu. Ele vai dizer no texto: Senhor, não deixe as minhas lágrimas se perderem no solo do inimigo. Não deixe as minhas lágrimas perderem o sentido na presença daqueles que não acreditam no que Deus tem na minha vida. Põe as minhas lágrimas no teu. Davi está dizendo: Deus, eu não tenho garrafa aqui para pegar, não tem nenhum amigo para chorar, mas não deixa as minhas lágrimas se perderem. Ele está dizendo: Senhor, passa antes do Senhor voltar para o trono, recolhe as minhas lágrimas. Aleluia! Recolhe as minhas lágrimas. Recolhe as minhas lágrimas. Deus maravilhoso, aleluia, louvado teu nome, Glória a Deus. Deus, bendito e eterno, gratidão teu nome para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Provavelmente, pensamento comigo,
Samuel tinham uma amizade estreita. E em algum momento, Samuel contou para Davi o testemunho da mãe dele. E provavelmente Samuel disse assim: Davi, enquanto a minha mãe chorava na frente de Penina, não tinha como vir à existência. Enquanto a minha mãe chorava, não comia e não cultuava por causa do ataque de Penina, que a Bíblia chama ela de rival, nada acontecia. Mas o dia que a minha mãe se levantou, está escrito lá, se levantou, Aleluia, glória a Deus. foi até a porta do átrio de entrada, se prostrou e chorou aos pés do Senhor. Uma palavra profética foi liberada de Eli. 9 meses depois, a criança chorou lá em casa. Davi guardou e ele canalizou isso. Eu vou chorar se eu tiver que chorar por causa da guerra, por causa da batalha. Eu vou chorar na presença do Senhor. Eu vou, não chore na frente de quem não acredita no teu milagre. Chore na presença do Senhor. Não chore de quem não acredita no que Deus vai fazer na tua vida. Segura o choro diante do incrédulo, autoridade, e diante de Deus, humildade, diante do incrédulo, postura, diante de Deus, quebrantamento. O Senhor falou comigo quando eu dobrei os meus joelhos. Entra nesse assunto. Porque há pessoas no meio do meu povo que foi um ano de choro. Foi um ano de sair de uma guerra e entrar em outra, sair de uma batalha e entrar em outra. Nem sentiu o descanso de uma batalha, já teve que se armar para começar outra. Jesus. E lá no plural, peregrinações, vagueações. Só que quando ele recebe a bênção do Senhor e o livramento, é a partir desse momento que ele vai para a cidade de Ziclag. E é a partir de Ziclag, um ano depois, que Saul é morto pelo inimigo e os hebreus separam Davi como rei por 7 anos em Hebron. Pastor, eu não entendi. Eu vim como profeta de Deus e não preciso adivinhar CPF, identidade nem placa de carro, porque está na internet e só cai nessa que não estuda direito. Vim como profeta de Deus dizer para você que depois dessa fase de lágrimas, tem promessas de Deus se cumprindo na porta da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, pastor, então não vou chorar mais? Não ouvi falar isso? Nós vamos chorar até muito, mas nós não vamos chorar pela ausência da vitória, só pela espera dela chegar. E olha o que Davi escreveu no 34:19. Muitas são as aflições, plural, mais de uma, do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é algumas, não é parcialidade, é todas. É todas. Glória a Deus. A palavra de Deus final para este lugar, e essa noite está chegando um tempo de livramento e um tempo de cumprimento de promessas para a casa de alguém. Gostaria que você ouviu a voz de Deus. Deus falou com você, saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente para receber uma oração. Pastor, aqui eu estou com uma vontade de chorar. Aqui é o lugar de você se derramar na presença do Senhor essa noite. A primeira escola, o coro, por favor. Vai.